Olá, meus amigos. Hello, my dear friends. Que Deus abençoe vocês May nesse God dia, bless nessa you nova in this semana, great day, in a new e que week, Ele venha iluminar and o that He seu may entendimento shine your para understand, que você light up your possa understanding, compreender so that you may a sua understand santa palavra. His holy word. Porque quando você compreende a Because palavra when de you Deus, understand God's word, você tem you have condições the conditions de praticá-la, de to put it to obedecê-la. practice and to obey it. E quando você obedece, And when então you você é obey, so justificada. then you are justified, Justificado quer dizer você meaning se torna you become merecedor rewarded daquilo que Deus tem of prometido. what God has promised. Se você ler comigo agora, If you read with me right meditar now comigo and neste meditate momento, with me lá na there carta in the aos Romanos, letters to the Romans, no Romans, capítulo 4, Romans chapter 4, diz o seguinte, it says the following. o apóstolo Paulo The Apostle diz o Paul seguinte, says, se Abraão For foi if Abraham was justificado justified pelas obras, by works, ele tem de se he gloriar, has something to boast mas não about, diante de Deus. but Quer not dizer, before quando a God. gente faz obras para So Deus, when we do the works for God, when we do boas obras, caridade, good etc., actions, charity, nós whatever it temos is, com que nos gloriar we can e glory esperar ourselves recompensa, and to porque even nós expect fizemos rewards because favor, we did nós somewhat fizemos a favor favor a outras pessoas. to others. Mas But ele diz assim, no he says like versículo this, 3, verse 3 he o reads, que diz a Escritura? For what does A the Escritura scripture diz say? que Abraão creu em Abraham Deus. believed God. Abraão creu em Deus. Abraham E isso believed God, and lhe it foi was imputado accounted como justiça, to quer him dizer, for a righteousness. justiça de Abraão veio So não Abraham's porque ele obedeceu, Abraham's righteousness or justice came not because he obeyed, ele but creu because para he poder então believed. obedecer. So he believed in order to Então, obey. nós somos So we are justificados, justified merecedores diante de to be Deus rewarded by God através da crença, da fé. through our faith, our Não belief. é a graça de Deus. It's not by A God's graça de grace. Deus é fazer God's um favor grace para nós que is- não merecemos. is Mas His da favor nossa towards us when we parte, don't nós deserve. temos que But on the other fazer a hand, nossa- we need to fazer a do nossa parte our part, crendo no que Deus believing fez. on what God has Jesus done. morreu por todos. Jesus died for everyone. Jesus bebeu o Jesus, cálice He da drank the maldição, cup of curse, o cálice da ira de the Deus, cup of God's wrath, para que pudéssemos, so that we, nós, seres humanos, we pudéssemos human beber beings, o cálice da we salvação. could drink of the cup of Mas salvation. isso tudo é feito But all através da this fé. is done through Porque para faith. que eu possa beber o cálice da Because salvação, in order for me to drink eu the tenho cup que of crer salvation, que Jesus morreu I por must mim believe that e Jesus que died for me, através do seu and that sacrifício through eu His alcancei sacrifice a I minha am salvação. able to have salvation. Então, não são obras, So it's not the não são as works, boas obras it is not the good que deeds vão me fazer that will tomar make me posse do to reino take de possession Deus. of God's Não kingdom. são as boas obras. Eu It's posso not the pregar o good deeds. I can evangelho, preach the como eu gospel tenho feito as I há have been tantos doing anos, há so muitas many décadas. years, for many decades now. Mas se eu But não crer naquilo if que eu I do estou not pregando, believe in de what nada I am adianta para mim. preaching, Eu não vou receber it's worth salvação nothing. alguma. I won't even be saved. Porque o simples conhecimento Because da the simple palavra knowledge de of Deus God's word não salva ninguém. does not save anyone, Mas a but crença, the a belief, certeza, the a certainty, convicção and the e a conviction prática. and the Porque practice. quando você tem Because essa crença, essa fé, When you essa have this convicção, practice, this você conviction, então pratica. you then practice. O apóstolo And the Tiago diz o Apostle seguinte, James, he says que até os that even demônios the creem. demons believe. Eles creem em Deus, The demons believe in mas God, eles não obedecem. but they do not obey. São incapazes de They are obedecer. incapable São to obey. incapazes de They are obedecerem incapable ou to seguirem ou obey praticarem or aquilo to que even eles creem. follow what they Assim believe. também é a So palavra de just Deus. Você the word of God crê is na just like palavra de that. You Deus, você tem believe in the word of conhecimento da God, you palavra have de the Deus, knowledge você of crê, God's você word, se lança, você you believe, mergulha, you você immerse quer, yourself, you porque want, quer you want exercitar to aquela fé, exercise quer porque that quer faith, obedecer a palavra de you Deus want e to você obey obedece. God's word and you obey Então it. você está
So then, manifestando uma you are fé manifesting que the faith traz that a brings sua justiça, a fé the que righteousness. justifica você. the faith that justifies you. Compreende o que eu estou falando? Are you following what I'm Por saying? exemplo, o diabo For instance, the sabe a devil, Bíblia melhor do que he qualquer um knows de the nós. Bible better than all of Ninguém us. neste mundo No one in this world conhece mais a Bíblia knows do the que o diabo, Bible more than the Satanás. devil, Satan. No entanto, ele não deixa de ser But Satanás. yet he's still Satan. Então, o conhecimento So the da knowledge Bíblia, of the pura Bible, e simplesmente, just the knowledge não of the vai Bible justificar alone, ninguém. does not mean anything. Jesus, como eu estava falando, As Jesus I was saying, morreu Jesus, por todos, tomou he o died for cálice everyone. da maldição He took the para nos cup dar o of direito curse de tomarmos to o cálice give da us salvação, the right crendo of the nele, cup of obedecendo a sua salvation, palavra, believing in Him, seguindo as suas regras. to obey His law. Agora, se His word. eu não sigo as regras, But if I do not follow as His leis, words, as palavras, if I do os not follow mandamentos, God's words, the law, se eu não the pratico commandments, if aquilo que I eu do digo not que practice creio, what I say I believe in, então de nada adianta so then it's not worth a minha crença, ou a my minha belief, fé, my ou a faith, minha, or as minhas obras. even my good deeds. Eu não sei se você I don't know if está you entendendo. are Olha só, truly no capítulo 4 understanding, de but Romans você chapter leia 4, com cuidado read para with você care compreender so that you may o poder understand da fé. the power of Essa faith, fé this que faith nos faz obedecer, that makes us esse to impulso, obey, essa this intuição de direction, obedecer a intuition Deus, to mesmo obey, estando even though sozinhos, we are alone, mesmo estando sozinhos, even being não alone, praticar and os not to erros, os practice pecados, estando wrongdoings and sozinhos. sins, and by Nós yourself, vivemos ainda com a being alone, consciência we still limpa, have the pura, conscience clean, porque nós cremos because que we Deus está ali, believe está that vendo, God está is there, He assistindo às sees, He nossas watches atitudes. us and our Esse é um actions. ato de fé, That is a matter of faith. é um ato de It beber do is a cálice da matter to salvação. drink of the cup of salvation. Então Jesus So bebeu Jesus, o cálice He drank the da cup maldição of para curse que eu pudesse so ter that I direito today could ao have the cálice da right salvação. of the cup of Se salvation. eu recebo o And cálice if da I salvação, receive the cup of que é crer na salvation, sua which is palavra, to believe crer in no His word, sacrifício believe dele, in the sacrifice viver that a He has vida de done, acordo com and a to live my vontade life dele, according to His uma will, vida limpa, íntegra, a uma righteous consciência life, a pura. life with integrity and a clean Então eu mind. estou So bebendo o then, cálice da I salvação, am eu drinking tenho the cup of direito salvation. à I have the salvação right for por causa dessa salvation fé, dessa because crença, of this dessa faith, prática. because of this belief. Não é porque eu sou pastor, Not because I'm que the eu prego o pastor evangelho, or I preach the que eu vou ser gospel salvo. Nada that I disso. will be saved. No. Paulo então diz assim, Paul, he continues saying, a Escritura diz, the scripture creu says, Abraão Abraham em Deus, believed God. creu Abraão em Deus, Abraham mas uma believed crença God prática, não é a in crença practice, tal, not the igual às belief dos of demônios. the Ele demons. creu em Deus e Abraham isso believed, lhe foi and that imputado was como accounted justiça. to him for Quer dizer, righteousness. ele foi perdoado, So he was ele forgiven, foi he lavado, was ele washed foi and purificado, cleansed and purified porque ele creu because he na palavra de believed Deus. in God's word. Aí ele diz o And seguinte, then he continues saying, ora, well, aquele, and there are those or to him, que faz now to him qualquer who obra, works, não the wages are not counted as grace, but as debt. mas segundo a dívida. Então uma pessoa So faz a person uma that obra makes de caridade, charitable então work, for essa instance, criatura, that ela tem o person, direito they have the de right ser to be compensada pelo compensated fato dela fazer for uma the simple obra fact de of them caridade. doing Não a work of charity. porque ela fez uma coisa da fé, Not ela because fez they uma did something coisa, of the faith, they por did exemplo, something de amor, of a good de deed, caridade, of ela quis love, ajudar a of pessoa, care, então they wanted to ela help people, beneficiada so por they are aquela benefited caridade. Mas because of para that receber work. a salvação, But para to receive tomar o cálice da salvation salvação, and to take the cup of caridade não vai salvation, resolver o problema, não. charitable A work caridade does not work. não vai fazer Charity ninguém charity tomar posse does not do make reino de anyone Deus. to take possession of God's Aí kingdom. ele diz assim, And then no it versículo says, 5, verse 5, aquele que but to não him pratica, who does not mas aquele work, que não pratica, but to mas him who does not crê, work, não pratica, but suponhamos, a believes, caridade. in Não, other words, does not não make any pratica a charitable caridade, work, mas crê naquele but que believes on him justifica o who ímpio, justifies the crê, ungodly. não é graça de Deus, não. It's not Não é God's a grace graça que vem here. de Deus, não. Ele crê
believes é a on mulher, him. é a pessoa. The A pessoa person that crê believes on naquele que him, justifica who o justifies the crê. ungodly, A sua fé his é faith imputada is como justiça. accounted for righteousness. Muito forte isso. Quer This is dizer, very strong. eu sou um condenado. Meaning, I am condemned. Estou diante do For juiz, instance, I'm standing before the judge, num and julgamento. I am standing before the judge Então, to be as condemned. minhas obras So my me works levaram até o juiz drew me para to ser be julgado. before the judge. Mas, But then, se if eu creio em Jesus I como believe meu in the advogado, Lord Jesus as my eu lawyer, creio my no meu advocate, Senhor Jesus Cristo de I todo believe o in meu the Lord coração, Jesus with eu all my vivo heart, em função da I fé live in nele. function of faith in Him. Então Jesus é o meu So then advogado Jesus junto is ao my Pai, advocate, o juiz dos juízes, next to the Father, para who is the me judge of absolver, judge, to para me rescue justificar. me, to Então, assim justify eu sou for me. So then justificado. I'll be Por isso que justified. Jesus é o Salvador. That's why Jesus is the Savior. Jesus é o Salvador porque Jesus is the Savior ele justifica because He has and He pior dos justifies pecadores por the causa worst da of sinners fé just because of the faith exercita do pecador. that is put to practice in Him. O pecador crê The nele sinner believes in de Him forma prática, in não a é crer practical way, acreditando but not mesmo, just to não. Mas believe crer per se. assumindo No, a sua it's fé, to vivendo assume the true uma vida faith, pautada to live a na sua life palavra, based na sua upon justiça. God's word and His Então justice. Jesus, So then Jesus, gloriosamente, gloriously o and with defende junto ao merciful, Pai, e ele will ganha defend a Him, causa e nós somos and justificados. we are able to be Muito justified. legal isso. This is very Quer dizer, powerful. minha amiga e meu So, amigo, my dear friends, Deus, God, é óbvio que it is a obvious that graça de God's Deus grace é quem concede is o what perdão. is capable of forgiving. graça de Deus It's que through concede God's o grace perdão, that mas one receives forgiveness. eu tenho que manifestar But I a fé need to nessa first graça. manifest my faith upon this Eu tenho que grace, manifestar a fé nessa upon graça. Não quer God's dizer assim, grace, a meaning minha graça te my basta. grace is Não, enough. And não that's basta. it. No. Porque se a graça Because de Deus if God's bastasse grace para todos was nós, enough então for todo all mundo of us, seria then salvo. everybody Não would be haveria saved. porta Then there'll be estreita, no caminho estreito narrow door. e porta apertada. No, Todo there'll mundo be no entraria, narrow door, no narrow porque a gate. graça de Deus Because basta. God's grace Então is eu posso enough. pecar So à then I can vontade, sin né? as many É times as isso I aí que o want. diabo quer. That's what the devil É isso wants. que o diabo quer. O That's diabo what the quer devil que as wants, pessoas for pensem people assim, to minha think graça like te this. basta. Eu vou pecar God's e grace depois is Deus me enough, perdoa. so Não é assim não, I'll minha commit amiga, sin meu and then He'll do Com whatever Deus He não wants. se brinca. Do not E de play Deus não with se God, zomba. and you can't Ele nos mock tem dado a God. sua palavra He para gave nos us His orientar. word to guide us. A fé que eu tenho que The faith manifestar that I nele, must manifest in Him, essa fé this precisa de faith obras da fé, has to como come Abraão. with works Abraão of faith. creu em Deus, por Abraham isso believed in ele God, obedeceu and a that's why he palavra dele. obeyed God's word, Seguiu de Arã followed para from a Canaã. Aaron to Por Canaan. isso ele He went from ofereceu Haran seu to filho no Canaan. altar. That's why he Porque ele offered the son on the cria altar, que because Deus he poderia believed that ressuscitá-lo, God could até resurrect ressuscitá-lo. him as well. Então ele manifestou So uma fé he prática, showed a practical não faith, uma fé not a teórica, faith with como theology, acontece com like it aqueles happens que levantam a with bandeira, those "Ah, who minha graça raises te the basta." the Ah, se a flag graça de of Deus God's grace is bastasse, enough. então If todo God's mundo grace was seria enough, then perdoado, todo everybody mundo would be entraria no forgiven, céu, e nós everybody would teríamos no enter in céu o heaven inferno with no que problem. nós vivemos And aqui na in terra. heaven we will have Não tem hell. cabimento. That Só doesn't make sense. uma questão de It's just a inteligência. matter of Mas as intelligence. pessoas But people, não querem pensar. they As don't pessoas want não to querem stop to ser think, inteligentes com to respeito à fé. rationalize As about pessoas querem faith. mágica. What they E want aí is fica magic. difícil. And Então, then por it's isso hard. você vê That's muitos why you crentes find so many fracos, Christians who are fracassados, weak, doentes, defeated, e até que sick, morreram. and even those who Muitas died. pessoas crentes Those morrendo, who believed caindo aos and pedaços, died, apodrecendo fallen, dentro das igrejas. and they Por fell quê? within the Porque churches acreditaram ou because they acreditam simply que believed a graça de that Deus é God's suficiente grace para was enough for fazê-las them to alcançar do a salvação. Não é anything não? they want and to O conquer apóstolo salvation. Paulo diz com The muita Apostle clareza, Paul says clear, porque a minha graça te because basta, the- mediante a the fé. grace is enough, A graça, but through atitude de faith, Deus para actions before conosco. God A to fé, us, and our atitude faith nossa is para our conosco. action Então, os dois to têm que estar God. casados. So A these graça two e a fé. has to meet grace Então nós and temos que faith. viver o que Deus nos So we oferece, must o cálice live da with salvação, what God has offered viver. us with, which viver is uma vida the salvation, the cup of de salvation, acordo com a sua and to santa live palavra. our life according to Minha His amiga, meu words. amigo, So, my coloque dear isso em friends, prática e a sua put this vida into nunca mais practice será and your a mesma. life will never Nunca be the mais. same.
Você vai your life will mudar. never be the same. You are going to Os seus change. sonhos vão se Your realizar dreams are de going to acordo come com a true vontade de Deus. according to the will of E o God. Espírito Santo And the Holy vai, Spirit obviamente, will iluminar o obviously seu entendimento shine para que você your entenda understanding essa verdade, so that you can know this truth possa and ser to be beneficiada. benefited by faith. Deus abençoe. em nome God do bless Senhor you, Jesus. Até all amanhã. of you, and until tomorrow.